Shalom, amados! Sejam bem-vindos a mais um passo da nossa jornada de Yom Kippur. Nós chegamos ao 10º dia da nossa jornada. 10º passo, 10º aprendizado, 10º ponto em que nós paramos para refletir sobre a nossa vida e vermos aquilo que Deus quer, exige, deseja, anseia ver em nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é a questão de relacionamentos, quando a gente precisa pedir perdão para as pessoas. Então, às vezes, como eu sempre falei, né? Eu sempre ressalto isso nessa jornada de Yom Kippur. Não crie a expectativa de que você vai sair da jornada de Yom Kippur perfeito. Não vai. A intenção não é que você saia perfeito, porque isso seria impossível. Mas a intenção é que você saia melhor. Perfeito não sai, mas podemos sair melhor. Então, são passos que a gente vai dando. São passos que nós vamos, depois que você dá o passo, você precisa firmar o passo. Então, às vezes é até fácil a gente, não vou mais fazer isso e parei. Tá bom. Mas aí depois, quando você precisa se manter em não fazer aquilo que você prometeu que não ia fazer, fica mais difícil. Então hoje nós vamos falar sobre o resgate de relações. E esta é talvez a aula mais desconfortável de toda a jornada de Elu. Por quê? Porque lembra quando a gente passou uma semana toda olhando para dentro de nós e nós sempre falamos, olha, tem que olhar para dentro de nós e dá medo de olhar para dentro de nós. Mas nós precisamos. Hoje nós precisamos ver o resultado daquilo que a gente olhou para dentro de nós. Quando a gente viu que a gente era falador, quando a gente viu que a gente era rancoroso, quando a gente viu que a gente tinha um ódio. E aí às vezes, agora você vai precisar falar, puxa vida, eu fui injusto com fulano, injusto com ciclano, e eu preciso me consertar. E às vezes, depois, mais para frente nós vamos criar mais alguns sistemas. Eu vou mandar para vocês, vou procurar mandar para vocês uma frasezinha que a gente sempre coloca pouco antes do Yom Kippur, pedindo perdão para as pessoas que às vezes até a gente acha que não fez nada, mas que na verdade a gente fez sim. Então vamos, e às vezes eu fiz algo que eu tenho certeza que não foi nada demais, mas a outra pessoa se magoou. Aí você pode me perguntar assim, e eu sou culpado? Você é culpado por ela ter se magoado pelo que você fez. Porque, de alguma forma, você não foi sensível para fazer, né? Às vezes, por exemplo, existe maneiras e maneiras de você falar as coisas. Às vezes uma pessoa esqueceu um prato, um copo num lugar que não era para esquecer. Você pode falar, poxa, você esqueceu o copo ali, você esqueceu o prato ali. Você pode falar assim, para até que a pessoa vá lá e conserte aquilo que fez. Ou você pode falar assim, ó como você é folgado, ó como você é relaxado. E às vezes a pessoa não foi folgada, ela não foi relaxada. Às vezes ela estava ali usando aquele copo e alguém chamou, ela precisou fazer alguma coisa, acabou deixando o copo ali. Então não foi uma folga, não foi que ela achou que alguém é obrigado a pegar. Mas a forma como você falou acaba sendo uma forma extremamente negativa. Então às vezes as pessoas estão magoadas com nós e nós nem sabemos. É por isso que Yeshua, Jesus, ele vai falar assim, olha, quando você vê alguém bravo com você, vai lá e pede perdão. Ah, mas eu não fiz nada. Vai lá e pede perdão. Ele está bravo com você? Tá, então vai lá e pede perdão. Ah, eu não fiz nada. Vai lá e pede. Por quê? Porque às vezes a forma que eu acho que é natural, não é natural. Ela é uma forma extremamente agressiva, extremamente machucadora, vamos dizer assim. Então, hoje a gente precisa ver quais são os relacionamentos que nós precisamos corrigir no dia de hoje. Então, existe uma lei espiritual e imutável para o dia do perdão, que é o quê? As transgressões que nós cometemos, as falhas que nós temos, os pecados que nós cometemos contra Deus, a gente
vai aprender como é que a gente se porta no dia de Yom Kippur e eles são perdoados. Agora, aquilo que eu errei contra o meu próximo, eu devo procurar o meu próximo para pedir perdão para ele. E por que isso é importante? Porque em Mateus capítulo 6 e o verso 2, Yeshua vai ensinar os seus discípulos a orar. Jesus, né? E aí ele vai dizer assim, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, Jesus, Yeshua, ele conecta o perdão a mim com o perdão para a próxima pessoa. Então, se eu não perdoo, se eu não busco o perdão do próximo, como é que eu vou buscar o perdão de Deus? Como é que eu vou atrás do perdão de Deus se eu não estou interessado em que pessoas que me fizeram mal sejam perdoadas? Às vezes, lembra que eu falei que às vezes você magoa as pessoas sem saber, e às vezes a pessoa está nessa mesma jornada com você. Ela está achando que está tudo bem e você julgou a atitude dela como negativa. Então você está brava, e aí eu não vou entrar no critério se está certo ou está errado, o que está. Não interessa isso. O que eu quero dizer para você é, assim como você muitas vezes pode magoar alguém e a pessoa nem sabe que foi magoada, que você magoou, você magoa e você não sabe que magoou. Como alguém pode te magoar e ele nem saber que te magoou? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o que nós pecamos contra Deus, a gente pede perdão para Deus e maravilha, é Ele que perdoa, né? Tem um versículo que fala, Ele é quem sara, é um salmo, todas as tuas enfermidades e perdoa todas as tuas iniquidades. Então, todo o erro, todo o pecado que é cometido entre o ser humano e Deus, você não precisa falar para ninguém, não precisa nada. Você precisa apenas pedir perdão a Deus. Agora, todo pecado que você comete contra o teu próximo, você vai precisar se consertar com ele nesse ponto específico. Então, vamos fixar isso no nosso coração. Os pecados que eu cometo contra Deus, eu peço perdão para Ele. É por isso que quando eu peco contra o próximo, eu peco duas vezes. Eu peco contra o próximo e eu peco contra Deus. Então eu preciso pedir perdão para o próximo, para depois eu poder pedir perdão a Deus. E às vezes a gente fala assim, eu sou duro, eu sou assim mesmo. Para, deixa de ser bobo. Essa força toda, esse ódio todo aí, está só escondendo uma pessoa frágil, que precisa de carinho, que precisa ser amada, que precisa receber afeto. E aí você, porque foi ferido, porque foi machucado, aí você fica se armando contra todo mundo como se fosse um porco-espinho. Mas na verdade o que você está precisando é de amor, é de carinho, é de alguém que consiga te ouvir, é alguém que você possa verdadeiramente confiar. Então nós pedimos perdão a Deus pelos pecados que cometemos contra Ele e pedimos perdão ao próximo pelos pecados que cometemos contra eles. E assim como nós perdoamos, nós também seremos perdoados. Então, você precisa fazer uma análise. Se você tiver, e às vezes, hoje está fácil, né? Às vezes, você mandar uma mensagenzinha no Zap. Mas eu não sei como fazer. Só fala assim, fulano, fulana, eu queria te dizer que se em algum momento da minha vida eu te magoei, que você me perdoe, me desculpe, porque essa não era a minha intenção. Ou se era a tua intenção, você diz assim, naquele momento eu imaginava isso de você, mas hoje, ao refletir, ao ver novas circunstâncias, eu sei que você não merecia. Essa semana, bom, eu vi isso quinta-feira da semana passada, mas você pode pesquisar na internet aí que você vai achar com mais facilidade. Aquele jornalista Augusto Nunes, alguns anos atrás, ele teve uma briga assim feia com Glenn Greenwald, uma coisa assim. É um jornalista britânico aí que mora aqui no Brasil. Eles tiveram uma briga terrível.
E a semana passada, quinta-feira, o Augusto Nunes chamou o Glyn, eu vou falar só Glyn porque eu não lembro o nome todo, tá bom? O Glyn para o programa dele. E o Glyn aceitou. Então, quando o programa começou, a primeira coisa que o Augusto Nunes falou foi virar para ele, pro Glyn, e falar: Glyn, eu queria te pedir desculpas, né, pedir perdão a você por aquela posição lá atrás. A minha intenção não foi te ofender, não foi te magoar, mas se eu fiz isso, se você se ofendeu, se você ficou magoado, por favor, me desculpe, me perdoe. Antes de começar essa entrevista, eu quero pedir perdão para você. Então, olha que coisa, um cara que não está fazendo a jornada de Yom Kippur com nós, pelo menos, mas está fazendo. Por quê? Porque ele está consertando as coisas na vida dele. Então, esse é o exemplo. Então você, para de ficar fermentando uma ira que não justifica. Para de ficar fermentando um ódio que não precisa mais. Talvez lá atrás esse ódio até fosse razoável, fosse compreensivo, mas hoje não é mais. Então, como não é mais, faz o seguinte: deixa esse ódio para lá. Passa por cima desse ódio, passa por cima dessa dificuldade, passa por cima dessas coisas, porque você tem muito mais a ganhar. Às vezes, nós estamos carregando um fardo que não precisamos carregar. Às vezes a outra pessoa que você tá, ela já tocou a vida dela, já esqueceu, já perdoou, já até te perdoou. Que esse é um outro ponto que eu quero tratar com vocês, que é importantíssimo nós aprendermos sobre isso. É a questão de nós perdoarmos a nós mesmos. Poxa vida, você vê como que essa jornada de Yom Kippur, você dá uma volta, você vem para dentro de você. Você dá uma volta, você vem para dentro de você. Por quê? Porque às vezes é muito difícil nós perdoarmos a nós mesmos. Quantas pessoas que cometem falhas e aí ela não consegue mais viver uma vida plena? Por quê? Porque ela não consegue perdoar ela não consegue perdoar ela mesma. E não é para isso que nós estamos aqui, queridos. Não é para isso que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando para que nós possamos verdadeiramente ser pessoas melhores. Então, às vezes, o teu ódio lá atrás até se justificava. Hoje só está fazendo mal para você. Poxa vida, como que eu fui besta de cair no golpe 2 vezes, 10 vezes. Tudo bem. Mas agora você já sabe que é golpe, agora você já sabe o que é certo e o que é errado, e agora você tem a oportunidade de fazer o certo. Então, olha para você. Perdoa quem você magoou. Peça perdão para essas pessoas. Eu não tenho coragem de... Que nem eu falei, você não tem coragem? Manda uma mensagem. Me desculpa por estar te mandando uma mensagem, mas eu precisava pedir perdão para você. Por tal coisa, assim. Então, tem horas que, é por isso, mais para frente, eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês uma oração que a gente faz que se chama Vidui, confissão. E lá a gente fala, olha, roubamos, matamos. Mas eu nunca roubei, eu nunca matei. E tô lá orando e confessando, roubamos, matamos, transgredimos, falamos mal, tal. Por quê? Porque às vezes eu não matei com um tiro, mas eu matei com uma palavra. Eu não matei com um tiro, com a facada, mas eu matei com a minha língua peçonhenta. Então, hoje, se você lembra, puxa vida, eu precisava pedir desculpa para fulano. Me desculpa. Aquele dia eu falei isso e eu não estava correta. Me desculpe, me perdoe, porque eu preciso realmente entender que isso não deve fazer parte da minha vida. Então, vamos fazer aquela autoanálise. Vamos olhar para nós mais uma vez. Quem você machucou? Quem você ofendeu? Quem você negligenciou nesse último ano? De quem que você está se escondendo só por orgulho? Só para não ter que... E às vezes é tão ruim, porque às vezes a gente até sabe que está errado.
Ah, mas eu não vou dar o braço a torcer. Eu não vou admitir que eu estou errado. Por quê? Porque o meu orgulho está muito grande em mim, está falando muito alto. Esse meu orgulho está mandando em mim com muita autoridade. Que orgulho mais descarado esse! E eu preciso tomar cuidado com essas coisas. Então, meu querido e minha querida, faça o seguinte. Mais uma vez, eu preciso pedir perdão para fulano. Põe no zap, por favor. Eu gostaria de pedir perdão para você. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ou, de repente, você tem um relacionamento estremecido e você nem sabe por quê. Manda uma mensagem para a pessoa. Olha, me desculpa, mas em algum caminho da vida, nossa relação se perdeu. Eu quero te pedir desculpa por isso, quero te pedir perdão por isso. E você vai ver as mudanças que vão acontecer na sua vida. Porque quando a gente vai lidando com essas coisas, sabendo lidar, sabendo resolver, sabendo colocar as coisas no devido lugar, sabe o que vai acontecer? A nossa vida vai ficando tão mais leve. E daqui a pouco você vai estar sorrindo, feliz. Quem sabe você está enfermo e vai ser curado, porque você vai se perdoar a si mesmo. E se você se perdoar a si mesmo, você vai conseguir ter uma vida plena, uma vida com muito sucesso, que é o que Deus está esperando de nós. Então, o nosso exercício prático é hoje. É assim, é agora. Identifique uma pessoa com quem você falhou. Engula o orgulho, mande uma mensagem ou faça uma ligação. Não se justifique. Eu errei, mas você também, porque é assim. A jornada de Yom Kippur, a gente nunca põe a culpa das coisas na nossa vida fora de nós. A culpa é sempre nossa. Ah, mas eu não concordo. Mas é. E não interessa. Assuma a responsabilidade, a culpa para você. Não vai mudar nada na tua vida. Você dizer para a pessoa, me perdoe. Não, mas fui eu que errei com você. Tá bom, mas eu estou te pedindo perdão porque eu te dei motivo para você errar comigo. Ah, mas você não tinha nem que pedir. Não, eu tenho. Porque tem um ditado no mundo que diz que quando um não quer, dois não brigam. Então, nós precisamos disso. Olha, me desculpa. Me perdoa. Não, mas você não fez nada. Me perdoa. Me desculpa. Eu quero ter uma vida plena. E a minha vida plena, ela não pode vir guardando ira, guardando ódio. Sabe? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, do fundo do meu coração. As pessoas que são enganadas são apenas as pessoas boas. Os malvados nunca são enganados. Eles enganam. Então, se em algum momento você foi enganado, você foi enganada, lembre. É porque nessa situação você era a pessoa boa. Às vezes eu falo para alguns amigos, né? Eu falo, eu e mais umas pessoas que eu conheço, nós não temos a maldade necessária para ver a maldade. Sabe? Outro dia eu estava vendo um vídeo, eu gosto muito de vídeo da vida selvagem, e aí tinha lá um bicho lá, esqueci o nome dele lá, não sei o que do mel, tipo, não é guaxinim do mel não, esqueci o nome, mas bom, é alguma coisa do mel. Ele estava brincando com o tigre viu ele, e em vez do tigre ir embora, porque era só um filhotinho pequeno, o tigre foi brincar com esse bicho. E o que aconteceu? O bicho matou o tigre e comeu. Acho que é mangusto do mel, uma coisa assim. Mas depois eu vou até ver se eu achar a imagem dele, eu vou colocar aqui no vídeo. Mas olha só, sabe o que aconteceu? O bichinho pegou e matou o tigre e comeu. Quando a mãe, que tinha saído para caçar, voltou e viu, ficou furiosa e foi lá para brigar com esse bicho. Acho que é mangusto do mel mesmo, eu acho que é esse. Mas aí o que aconteceu? Mas ele já tinha matado o filhote dela. E o filhote dela morreu por quê? Porque estava lá no meio da savana, viu o bicho, foi brincar com o bicho, apenas um filhotinho, foi brincar e o bicho matou e comeu ele. Então,
Isso é uma coisa que nós temos que tomar cuidado, sabe? Nós somos enganados porque nós somos bons. Nós temos um coração puro, um coração sincero, um coração simples. E por causa disso, algumas pessoas querem se aproveitar disso. O malandro no mau sentido, o sem vergonha, quando ele vê uma pessoa boa, ele encosta para poder explorar. Quantas mulheres que não estão em relacionamentos que são abusivos, porque o camarada viu que a mulher é boa no sentido de ter uma alma boa, e ele está lá explorando a pessoa, querendo arrancar até o couro da pessoa. Então, vamos tomar cuidado com isso. Quando você foi enganado, você era a pessoa boa. Perdoe, para que Deus, ao olhar você perdoando e ver o que a pessoa fez com você, Deus faça justiça por você e não você faça a sua própria justiça. Às vezes acaba relacionamentos, aí fica o casal trocando chumbo. Não, ela era isso, ele era aquilo, ela era aí. Não. A culpa é minha. Ah, mas você não fez nada, você era um bom homem. Mas eu me sinto culpado. Então, vamos trabalhar. Quero que você faça isso. Olha, naquele momento eu agi errado, mas agora eu quero agir corretamente. E quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar uma nova maneira de ver as coisas. Você não é uma pessoa má, mas você é uma pessoa que precisa se portar como uma pessoa boa que você é. É por isso, se você é muito enganado, é porque você é muito bonzinho. O malvado, Maquiavel dizia, o que é melhor? É ser amado ou temido? Ele dizia, é melhor ser temido. Porque quem ama trai, segundo Maquiavel. Quem ama trai, quem teme não. Então, ele não está falando de romance aí, né? Ele está falando de governo. Ele diz que quem ama trai o governo, mas quem tem medo não vai trair. Então, vamos tomar cuidado e vamos fazer isso hoje. É dia de pedir perdão. É dia de deixar a mala cair no chão. Agora nós vamos ler o Salmo 27, que é o salmo que a gente lê todo dia do mês de Elul, mais os 10 dias depois até Yom Kippur, para que nós possamos, por 13 vezes, a gente clama pelo nome do Senhor nesse salmo. Hoje até eu não vou falar Senhor, hoje eu vou falar Adonai, para que você veja cada vez que a gente tinha que falar o nome Adonai. Adonai é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Adonai é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. E ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi a Adonai e a buscarei, que possa morar na casa de Adonai todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura de Adonai e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha me elevará. E agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. E no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei, sim, cantarei louvores a Adonai. Ouve, ó Adonai, a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim e responde. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Adonai, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda. Não me enjeites nem me desampare, ó Adonai da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, então Adonai me acolherá. Ensina-me, ó Adonai, o teu caminho, e guia-me por uma vereda plena por causa dos que me espreitam.
Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas e os que respiram violência. Creio que hei de ver a bondade de Adonai na terra dos viventes. Espera tu por Adonai. Anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, por Adonai. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Esse foi o 10º passo da nossa jornada de Yom Kippur. Até o próximo vídeo. Até lá, que o Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.